A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia. Hoje é o terceiro áudio sobre doutrina já, amém? Irmãos, vamos ler aqui em Deuteronômio 32:2. Deuteronômio 32:2. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus, né? Todas as manhãs você tem um pequeno estudo sobre a palavra de Deus. Oxalá todos vocês pudessem adquirir os meus antigos áudios. Tenho estudos maravilhosos, mas eu não tenho como mandar para vocês, irmãos. São muitos áudios e muitas pessoas pedindo. Eu tenho o estudo maravilhoso sobre o quarto de guerra, que é uma bênção, irmãos. É como fazer uma campanha com o Senhor e adquirir resposta. Eu tenho também os estudos sobre a família, né? Você vai aprender dos estudos da família, sobre filhos, sobre esposo, sobre sexo no casamento, sobre tudo, irmãos, sabe? Ali eu englobo bastante coisa, são 8 áudios maravilhosos. Eu tenho estudo também sobre corrupção, eu tenho estudo sobre como você agir em crises. Olha, não dá para falar, tem treinando um bom soldado. Irmãos, tem muitos áudios maravilhosos. Eu, na realidade, não sei como eu vou poder mandar isso para vocês, então não adianta vocês me pedirem. É muito áudios, irmãos, né? Pela misericórdia do Senhor, já estamos aí com quase 500 áudios, né? Mais de 500 áudios. Nós estamos orando a Deus aí para que Deus venha preparar uma maneira de que vocês possam adquirir isso. Amém? Bom, hoje nós vamos aqui falar sobre doutrina já, né? Nós estamos no terceiro áudio. Deuteronômio capítulo 32 e verso 2, que vai dizer o seguinte. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 32 e verso 2. Goteja minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, né? Quem falou isso foi o nosso Deus. E nosso Deus, falando essa palavra, ele nos deixa claro que doutrina tem que ser já. Você tem que se doutrinar. Amém? Bom, nós aprendemos, irmãos, muita coisa sobre a doutrina por enquanto, mas eu quero que você tire essa dúvida sobre doutrina. Existem doutrinas do homem, existe a doutrina de Deus e a dos demônios. Então, muitas das vezes, começamos a seguir um tipo de doutrina que não veio, irmãos, não veio do homem, veio de Deus. Outras não veio de Deus, veio dos demônios. Outras não veio nem de Deus, nem dos demônios, vem do próprio homem. Então, vamos aprender um pouco sobre doutrina, né? Saber um pouco mais sobre doutrina. Eu espero que você esteja aprendendo. Bom, ontem nós já falamos um pouco sobre Mateus 7:28 e Marcos 1:21-28, onde Jesus também expulsou uma legião e todos ficaram encantados pela sua doutrina. Amém? Bom, reparem que a palavra de Deus ela é clara, mas é clara para que as pessoas compreendam. E eu gosto de esmiuçar. O sucesso do cafezinho é que você se alimenta de uma maneira que você acaba gostando. Não estou falando isso pelo meu ego, estou falando pelo prazer de pregar. Então você acaba gostando, e por você gostar da maneira que eu estou pregando, você vai na Bíblia e você começa a se aproximar dela, porque a ligação sua com a Bíblia tem que ser constante, sempre, a todo momento. Quando eu não era evangélico, né, e eu queria muito entender a Bíblia, eu estudei a Bíblia, eu li a Bíblia, irmãos, 3 vezes inteira. Eu li a Bíblia 3 vezes inteira. Então, quando alguém falava de Bíblia, eu tinha algumas coisas em mente que eu podia falar. Eu era conhecedor, não era cristão, mas era conhecedor. Então, o que acontecia? Eu queria sempre debater, queria sempre falar do Apocalipse, assustar as pessoas com o Apocalipse. Eu fazia totalmente errado. Mas dessa maneira de agir, eu fui aprendendo um pouco mais. E quando eu vim para Cristo, eu comecei a estudar a Bíblia um pouco mais e melhor, irmãos. Quando eu queria usar ela como arma para ferir as pessoas, era errado. Depois eu vim para Cristo e comecei a estudar a palavra de Deus, para que eu pudesse compreender um pouco mais. Amém? Vamos lá. Até os novos convertidos aprendem bastante sobre doutrinas. Nós vamos ver isso lá em Atos. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Em Atos, capítulo 2, do 41 ao 42. Ó. Atos 2, 41 e 42, está escrito assim. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ó, de bom grado,
Eles aceitaram a palavra, então foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lembra quando eu preguei aquela mensagem à igreja que eu quero congregar? Então, aí ó, eu usei esses versículos naquela mensagem, né? E olha só quantas almas foram salvas nesse dia. Quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quer dizer, eles aceitaram aquela doutrina que os apóstolos estavam seguindo. E aquela doutrina que os apóstolos estavam seguindo não veio de outro a não ser do próprio Cristo. Porque como é que eles iam aprender outra doutrina? Eles aprenderam do próprio Cristo. Então, nós aprendemos e entendemos que temos que fazer conforme a vontade do Eterno, do nosso Deus. Amém? Então, eles aqui aceitaram Jesus pelo bom grado da palavra e depois continuaram na sua doutrina dos apóstolos. O que isso nos ensina? Quando o seu pastor te der uma doutrina, você tem que seguir, se aquilo estiver baseado na Bíblia Sagrada, mas você tem que seguir. E também tinha os contra, irmãos, pessoas que são contra a doutrina. Agora eu vou falar daqueles que não aceitam doutrina, olha só. Marcos 11:18, aqui no Novo Testamento, vai falar de uma classe de pessoas que não aceitava a doutrina de Jesus, né? Marcos, capítulo 11, verso 18, está escrito assim, ó. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Quer dizer que o povo todo estava admirado com Jesus por causa da doutrina. Eles estavam gostando daquela doutrina, né? Porque a doutrina te dá a santidade. Com santidade, você ordena a benção e ela vem. Com santidade, você expulsa o demônio e ele sai. Com santidade, você expulsa a enfermidade e ela sai. E isso acontecia com todos aqueles que entravam dentro da doutrina. Obediência, obedecer. Isso era importante. Veja em Atos 5, do 24 a 28. Vamos lá, volta para o Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 24 a 28, está escrito assim, ó. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo, eis que homens que se encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, e não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles, lógico que estavam com medo, né? E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, qual é o nome? Jesus. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Quer dizer, eles estavam com tanto medo que aquilo se propagasse, eles tinham medo de aquilo dominar o mundo, né? Na realidade, dominou. Hoje o nome que é mais conhecido que todos, né? O nome sobre todo nome, né? Não existe assim, ó, antes de Buda e depois de Buda, antes de Maomé, depois de Maomé. Não existe. O que existe é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, nós aprendemos aqui essa mensagem maravilhosa, irmãos, que a doutrina tinha aqueles que eram novos convertidos, que aceitavam de bom grado, e a doutrina tinha aqueles que eram contra, né? Que eles não aceitavam. E também os que ensinam outra doutrina. Olha só o que acontece. Vamos lá, 1 Timóteo, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Os que ensinam outras doutrinas, né? Em 1 Timóteo, capítulo 6, do 3 ao 5. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Olha só o que está escrito aqui. 6, do 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então como que tem que ser a doutrina sua? Conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Então qualquer pessoa que colocar outro tipo de doutrina, ele está sendo soberbo. Ele está pensando em si próprio, não em Deus, não na palavra de Deus, né? Vamos lá? É soberbo e nada sabe, mas delira. Olha só. Acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Vou repetir para você. Se alguém ensina outra doutrina e não conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira.
acerca de questões. Então essas pessoas que estão criando essas doutrinas que não estão na Bíblia, eles estão delirando, meus irmãos. Estão todos delirando. É soberba e nada sabe, mas delira. Acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Verso 5. Contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Olha que palavra que é para o nosso tempo. Olha, eu vou repetir. E você já vai jogar essa palavra naqueles que querem a lã da ovelha e não querem a ovelha. Olha só. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Viu aí o que está aqui em 1 Timóteo? Aparta-te dos tais. Ore a Deus se aquilo é de Deus ou não. Pede para Deus te mostrar. Essa doutrina pode acabar com você aí, cuidado. Você tem que orar a Deus para Deus te dar uma sã doutrina. Não estou pedindo para você sair das igrejas, não. Estou pedindo para você orar a Deus. O irmão Alex não vai te dar a resposta. Quem vai te dar a resposta é o Espírito Santo. Quem vai te abençoar é o Espírito Santo. Quem vai direcionar a sua vida é o Espírito Santo, não sou eu. Eu sou um mensageiro que estou abrindo seus olhos com as falsas doutrinas. Amém? Pegou aí? Os ensinamentos de Jesus eram a sua própria doutrina. Então você tem que seguir o que ele falava. Veja lá em João, vamos lá. Vai, João. Às vezes as pessoas falam assim, mas o pastor Alex é muito sábio. Misericórdia, que sabedoria. É porque eu tenho uma Bíblia. É isso, o segredo da sabedoria. Eu tenho uma Bíblia. Todos podem ser, irmãos. Basta ler a palavra de Deus. Basta. Só basta ler a palavra de Deus. Olha só. João capítulo 7, do 14 ao 17, está escrito assim. Ó. João capítulo 7, do 14 ao 17, diz assim. Ó. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe essas letras? Não as tendo aprendido. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quer dizer, ele deu aqui uma clareza que essa doutrina que ele pregava não é dele. Quem ditou as regras? O dono. E aí? Vai querer contender contra o dono? Ou não vai querer aceitar a palavra do dono? Meus irmãos, quem decidiu essa doutrina foi Deus. Não está de acordo? Reclama com ele. Essa doutrina é de Deus. Quando um pastor vai montar uma igreja, eu aconselhei um pastor uma vez, ele falou assim, olha, Deus me deu um ministério, mas eu quero colocar doutrinas. Eu falei assim, então tudo bem. Você vai ler, antes de você montar a sua igreja, você vai ler toda a história de Paulo, todas as cartas de Paulo. E você vai tirar das cartas de Paulo as suas doutrinas. Amém? Só que eu quero que você estude certas coisas, porque Paulo vai dizer em certos lugares que não pode se fazer uma coisa. Por exemplo, em certos lugares a mulher tem que ficar calada dentro da igreja. Mas por quê? Porque ele estava numa localidade diferente. Ele não podia falar aquilo num outro lugar. Um exemplo, o que você vai falar com aquelas pessoas africanas, por exemplo, que dançam, que para você vai parecer um escândalo, mas eles estão adorando a Deus. Existem culturas, você tem que entender de culturas para você poder falar alguma coisa. Não é só pegar a Bíblia e já sair lendo e querendo pregar do jeito que está, não. Meu irmão, examina. A palavra examinar é esmiuçar, é olhar aquele versículo e trabalhar. Por exemplo, João capítulo 6 e verso 48 está escrito assim, ó, eu sou o pão da vida. Então você vai construir uma coisa dentro disso aqui, ó. Ele é o pão da vida? Jesus está falando que ele é o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Ele não poderia ser o pão da morte para a gente morrer e ficar em paz? Não, ele é o pão da vida. Por quê? Quem se alimenta de Jesus, quem se alimenta dele, tem vida. Olha eu entrando com outra pregação aqui. Então, irmão, só estou dando um exemplo para vocês. Eu já ensinei como esmiuçar a palavra. Eu também tenho esses áudios. Agora imagina, você pegar, irmãos, um versículo e trabalhar em cima dele e aprender em cima dele. Isso é a palavra de Deus. Entendeu? Assim você aprende a interpretar a palavra de Deus. Ela não é difícil. Difícil é a gente pecar. Pecar aquelas coisas erradas. Amém? Bom, vamos lá. Finalizando aqui, quero dizer aos irmãos um outro assunto aí que eu estou repetindo em vários áudios, né? O pessoal está perguntando muito quanto é que eu cobro para pregar. Eu só cobro a sua gratidão. Eu só preciso da passagem, varão. Só preciso da passagem, varoa. Se os irmãos quiserem levar um cafezinho com Jesus para a sua igreja, imagino que 15 minutos te alimenta, o que não daria para fazer em 1 hora.
né? Estive aí em algumas igrejas aí palestrando, dando ensinamento para eles, né? Eles gostaram bastante e foram abençoados. Portanto, eu não cobro. A única coisa que eu necessito é a passagem para me locomover. Amém? Às vezes eu tenho uma equipe que me leva, né? Tem um rapaz que me leva, então seria de 2 pessoas, ou às vezes eu vou sozinho. Mas tudo isso é a conversar. Portanto, eu não cobro. Andam dizendo aí que é muito caro para trazer o pastor Alex, né? Irmãos, não é caro nada. Você pode ter o pastor Alex na sua igreja, pregando a palavra de Deus. Você vai conhecer o sabor do saber dentro da sua igreja. Imagina isso, que bênção. Amém? Aceita isso? É só entrar em contato. Amém? Bom, quero deixar um abraço apenas aqui para o irmão Wendel Solon. Solon. Esse abraço é seu. Quero mandar um abraço especial a todos aqueles que são ouvintes e semeiam a palavra de Deus, né? Eu tive um testemunho uns tempo atrás, irmãos, não dá tempo de falar tudo, mas eu tive um testemunho um tempo atrás que uma irmã levou a sua filha pro hospital, acho que foi isso mais ou menos, ela estava grávida, chegando lá as enfermeiras estavam vindo o cafezinho com Jesus, olha que maravilha, né? Outra pessoa também, irmãos, foi tomar um sorvete com a filha e tinha uma pessoa dentro lá da sorveteria ouvindo o cafezinho com Jesus, sabe? Uma pessoa também, irmãos, foi para um lugar e ofereceu um cafezinho, a pessoa já dizia, eu já recebo, quer dizer, o cafezinho está em vários lugares, sabe por quê? Porque a necessidade da gente é de ensinar. A gente que eu digo aqui, irmão, sou o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. A nossa missão é que ensinar. Eles precisam de um. Eis-me aqui. E eu quero que vocês dê os ouvidos à palavra de Deus. Tem aprendido? São mais de 500 mensagens, irmãos. Deus pode abençoar muito. Ore pelo pastor Alex aí, ó. Tá vindo aí o canal do Cafezinho com Jesus no YouTube. Amém? Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.